Incidente no Cenote dos Ojos. Em 8 de julho de 2021, Carlos Mendoza liderou uma expedição avançada de mergulho em cavernas no sistema de cenotes dos Ojos, no México. Carlos tinha 31 anos e ensinava mergulho em cavernas há 12 anos. Seus clientes eram mergulhadores experientes. Janet Morrison, uma fotógrafa subaquática de 38 anos especializada em sistemas de cenotes, e Tom Bradley, um mergulhador técnico de 42 anos do Texas. Cenote dos Ojos, que significa dois olhos, era um dos maiores sistemas de cavernas subaquáticas do mundo, com mais de 80 quilômetros de passagens mapeadas. O cenote possuía duas entradas separadas, conectadas por uma rede complexa de túneis e cavernas. Rios subterrâneos fluíam por corredores de calcário esculpidos ao longo de milhões de anos. A temperatura da água permanecia constante em 25 graus Celsius durante todo o ano. Carlos já havia guiado mais de 800 mergulhos em cavernas, sem nenhum incidente grave. A equipe se reuniu às 8 horas para preparar o equipamento e planejar o mergulho. Eles entrariam pelo olho norte, penetrariam 200 metros no túnel principal, explorariam a haloclina, onde a água doce encontra a água salgada, e retornariam pelo mesmo caminho. A profundidade máxima seria de 18 metros, com um tempo de fundo planejado de 45 minutos. Cada mergulhador carregava 2 cilindros de 12 litros, lanternas primária e reserva, e dispositivos de sinalização de emergência. Carlos prendeu a linha-guia principal na entrada da zona da caverna, o ponto onde a luz natural desaparecia. A equipe desceu em águas cristalinas, com visibilidade superior a 100 metros. Formações de calcário criavam câmaras semelhantes a catedrais, decoradas com estalactites e pedras de fluxo. A 15 metros de profundidade, eles atravessaram a haloclina, uma camada distinta onde a água doce subterrânea se misturava com a intrusão de água salgada do oceano. A diferença de densidade criava um efeito espelhado que distorcia a visão. Janet começou a fotografar as formações geológicas únicas. Seus potentes flashes iluminaram câmaras ocultas e revelaram detalhes intrincados na rocha. Tom manteve sua posição como mergulhador de segurança, monitorando o suprimento de ar e a navegação. A 150 metros de penetração, Carlos percebeu um movimento incomum em um desvio lateral. Uma grande moreia verde com aproximadamente 1,5 metros de comprimento surgiu de uma fenda entre blocos de calcário. Moreias eram comuns em cenotes conectados ao oceano, mas este exemplar era excepcionalmente grande. O comportamento da moreia parecia agitado. Ela abria e fechava a boca repetidamente, exibindo fileiras de dentes afiados. Carlos sinalizou para a equipe manter distância e continuar ao longo da linha-guia principal. Enquanto nadavam além do desvio lateral, mais 2 moreias apareceram. A maior delas, com quase 2 metros de comprimento e uma cabeça enorme, posicionou-se diretamente em seu caminho. Janet, concentrada em fotografar as formações de calcário, não percebeu a moreia até que ela estava a 2 metros de distância. A postura defensiva da moreia se intensificou rapidamente. Ela enrolou seu corpo musculoso e abriu a boca bem grande, revelando um interior amarelo vivo forrado de dentes afiados como agulhas. Carlos reconheceu o comportamento territorial típico da época de reprodução. As moreias estavam defendendo sua área de nidificação contra intrusos percebidos. Ele sinalizou para uma retirada imediata, mas a passagem estreita limitava as opções de manobra. A carcaça da câmera de Janet ficou presa em uma saliência de calcário enquanto ela tentava recuar. O cordão da carcaça se enrolou em uma formação rochosa, prendendo Janet temporariamente. Tom foi ajudar, mas seu movimento desencadeou a resposta de ataque da maior moreia. A moreia avançou com uma velocidade surpreendente, suas mandíbulas se fechando sobre o antebraço direito de Tom, logo acima da luva de mergulho. A mordida atravessou o traje de neoprene de 5 milímetros e fez o sangue jorrar imediatamente. O regulador de Tom caiu de sua boca quando ele instintivamente se afastou. Carlos rapidamente inseriu seu regulador reserva na boca de Tom, enquanto, ao mesmo tempo, sinalizava para uma subida de emergência. A moreia soltou sua mordida, mas permaneceu em posição agressiva. O sangue na água atraiu a atenção das outras moreias, que começaram a se mover em direção ao grupo. Janet se libertou do enrosco no calcário e ativou seu dispositivo de sinalização de emergência. Os 3 mergulhadores iniciaram uma saída de emergência controlada, seguindo a linha-guia enquanto o braço de Tom continuava sangrando. A 100 metros da entrada, eles encontraram uma 4ª moreia bloqueando o caminho. Carlos usou sua lanterna de mergulho para criar flashes intensos, desorientando a moreia tempo suficiente para o grupo passar. Eles chegaram à zona da caverna e subiram 5 metros para uma parada de segurança. O ferimento da mordida de Tom exigia atenção médica imediata.
Na superfície, Carlos prestou os primeiros socorros e chamou o transporte médico de emergência. Tom levou 12 pontos na clínica local e recebeu tratamento com antibióticos para prevenir infecção causada pelas bactérias presentes na boca da moreia. As fotografias de Janet capturaram o momento antes do ataque, mostrando o tamanho impressionante da moreia e sua postura agressiva. O relatório do incidente observou que a temporada de reprodução tornava as moreias normalmente dóceis extremamente territoriais e perigosas para mergulhadores de caverna. Incidente nas nascentes da Flórida. Em 22 de setembro de 2020, Rick Patterson organizou uma expedição de mergulho em caverna para Ginnie Springs, no norte da Flórida. Rick tinha 45 anos e era dono de uma loja de mergulho local. Ele mergulhava nos sistemas de nascentes da Flórida há 20 anos. Seu grupo incluía Michelle Santos, uma instrutora de mergulho em caverna de 29 anos, Alex Thompson, um mergulhador recreativo de 33 anos que estava visitando de Michigan, e Lisa Chang, uma estudante de biologia marinha de 24 anos da Universidade da Flórida. Ginnie Springs era famosa por sua água cristalina e seu extenso sistema de cavernas. A nascente principal produzia 72 milhões de galões de água por dia a uma temperatura constante de 22 graus Celsius. A entrada da nascente se abria em uma grande bacia antes de se estreitar em passagens subaquáticas que se estendiam por milhas através do aquífero de calcário. Setembro marcava o início da temporada de reprodução dos jacarés na Flórida, quando os machos territoriais se tornavam cada vez mais agressivos. Autoridades locais de vida selvagem haviam colocado avisos sobre a atividade incomum de jacarés perto de vários sistemas de nascentes. Rick havia notado os avisos, mas presumiu que se referiam a encontros na superfície, não a atividades de mergulho. O grupo chegou às 9 horas e começou a preparar o equipamento próximo ao pier de madeira. A água parecia incomumente turva em comparação com as condições normalmente cristalinas de Ginnie. Taninos provenientes das chuvas recentes haviam reduzido a visibilidade para cerca de 15 metros, em vez dos habituais 50 metros. Rick orientou o grupo sobre o layout do sistema de cavernas e os procedimentos de emergência. Eles entrariam na nascente principal, desceriam até a boca da caverna a 8 metros de profundidade e explorariam a primeira câmara por 30 minutos antes de retornar. Como Alex tinha pouca experiência em mergulho em cavernas, planejaram uma penetração conservadora de 75 metros. Lisa carregava equipamentos de pesquisa subaquática para coletar amostras de água para sua tese sobre a saúde das nascentes. Ao entrarem na água, Rick notou ondulações incomuns perto da borda, onde ciprestes criavam cobertura. Algo grande havia perturbado a superfície. Michelle viu sulcos frescos no fundo arenoso perto da entrada da caverna, marcas de garras com quase 15 centímetros. Ela as mostrou para Rick, que as reconheceu como rastros de jacaré. Os arranhões eram recentes, feitos nas últimas horas. Apesar dessa evidência, Rick decidiu prosseguir com o mergulho. As nascentes da Flórida normalmente permanecem frias demais para que jacarés passem muito tempo debaixo d'água. O grupo desceu ao longo das paredes de calcário em direção à entrada da caverna. A 6 metros de profundidade, a temperatura da água caiu perceptivelmente. Lisa ativou seu equipamento de amostragem e começou a fazer medições. Alex seguiu de perto atrás de Rick, mantendo contato visual na visibilidade reduzida. Quando se aproximaram da boca da caverna, a lanterna de mergulho de Michelle iluminou algo inesperado. 2 grandes olhos refletiram a luz vindos de dentro da entrada da caverna. O jacaré era enorme, facilmente com mais de 3 metros de comprimento e uma cabeça do tamanho de um pequeno motor de barco. O réptil havia se posicionado diretamente na boca da caverna, bloqueando a passagem de entrada. Sua cauda poderosa se estendia para a escuridão atrás dele. Rick imediatamente sinalizou para o grupo parar e recuar lentamente. Jacarés normalmente evitam mergulhadores, mas esse indivíduo não demonstrou nenhum sinal de recuo. Em vez disso, ele manteve sua posição e começou a exibir um comportamento agressivo. A boca do jacaré se abriu levemente, revelando fileiras de dentes cônicos projetados para esmagar. Sua linguagem corporal indicava defesa territorial, e não comportamento de predador e presa. Aquele era um macho reprodutor defendendo o território que havia escolhido. Alex, sem familiaridade com o comportamento de jacarés, continuou nadando para frente apesar dos sinais de Rick. O movimento desencadeou a resposta de ataque do jacaré. Com velocidade explosiva, o jacaré avançou da entrada da caverna diretamente em direção a Alex. As mandíbulas do réptil se abriram amplamente, revelando um interior rosado repleto de 80 dentes afiados. Rick empurrou Alex para o lado exatamente quando as mandíbulas do jacaré se fecharam no local onde seu torso estivera momentos antes. O impacto fez com que o regulador de Alex saísse de sua boca e sua máscara voasse. Michelle imediatamente foi ajudar, colocando seu regulador reserva na boca de Alex enquanto ele lutava para recolocar a máscara. O jacaré, tendo perdido o alvo, começou a circular o grupo com agitação crescente. Seus movimentos criaram fortes correntes subaquáticas que remexeram o sedimento do fundo.
A visibilidade caiu para menos de 5 metros, tornando impossível rastrear a posição do predador. Rick acionou seu apito de emergência para alertar o suporte na superfície. O som pareceu agitar ainda mais o jacaré, que começou a bater o rabo para afirmar domínio sobre seu território. Lisa, ainda concentrada em seu equipamento de pesquisa, não percebeu o perigo até Michelle agarrar seu braço e apontar para mais 2 pares de olhos surgindo das sombras. 3 jacarés agora cercavam o grupo de mergulho na bacia confinada da nascente. O maior macho continuava com suas exibições agressivas, enquanto os indivíduos menores mantinham posições defensivas perto do sistema de cavernas. Rick decidiu realizar uma evacuação de emergência para a superfície. O grupo iniciou uma subida rápida, mas o macho dominante os seguiu em direção à superfície. A 3 metros de profundidade, o jacaré fez uma segunda tentativa de ataque, desta vez mirando nas nadadeiras de Michelle. Suas mandíbulas se fecharam sobre a nadadeira direita dela, o impacto sendo transmitido por sua perna. Ela chutou freneticamente com a perna esquerda, enquanto Rick golpeava o focinho do jacaré com sua lanterna de mergulho. O réptil soltou a nadadeira e afundou de volta em direção ao fundo. O grupo emergiu imediatamente e nadou rapidamente até o pier. Alex sofreu pequenos cortes devido à perda de equipamentos, e a nadadeira de Michelle apresentou marcas de perfuração dos dentes do jacaré. Agentes da vida selvagem local chegaram em 20 minutos e confirmaram que 3 grandes machos haviam reivindicado o território no sistema de nascentes durante a temporada de acasalamento. A entrada da caverna permaneceu fechada para mergulhadores por 6 semanas, até que os jacarés se mudaram para águas mais profundas. Incidente no Blue Hole. Em 15 de março de 2019, Mike Rodrigues se preparava para o que parecia ser um mergulho rotineiro no Great Blue Hole de Belize. Mike tinha 34 anos e trabalhava como mestre de mergulho há 8 anos. Naquela manhã, ele guiou 3 turistas. O Great Blue Hole se estende por 300 metros de largura e mergulha 125 metros no Mar do Caribe. Formações antigas de calcário criaram uma dolina circular que atrai mergulhadores do mundo todo. O grupo partiu de Ambergris Caye às 7h30 da manhã, a bordo de um barco de mergulho de 28 pés. As condições climáticas eram ideais, com ondas de 60 centímetros e visibilidade ilimitada na superfície. Mike orientou o grupo sobre o plano de mergulho. Eles desceriam até 40 metros ao longo da borda, explorariam as estalactites de calcário por 25 minutos, e depois subiriam lentamente, com uma parada de segurança a 5 metros. Ele mencionou a vida marinha típica, tubarões de recife, garoupas e peixes-anjo. O que ele não mencionou foi o comportamento incomum dos tubarões relatado por outros operadores de mergulho naquela semana. A equipe entrou na água às 9h15. A visibilidade na superfície era excelente, de 30 metros. Eles desceram ao longo da parede vertical, passando por camadas de água de diferentes cores. Aos 15 metros, a água mudou de azul claro para um índigo profundo. Sarah conferiu seu medidor de profundidade e o suprimento de ar. Seus cilindros mostravam 180 bar de pressão. David ajustou a carcaça de sua câmera subaquática e testou os flashes. Os flashes iluminavam as formações de calcário com explosões de branco brilhante. Aos 25 metros, eles encontraram a primeira vida marinha. Uma grande garoupa nasal, com quase 1,20 m de comprimento, os observava de uma fenda na parede. Emma apontou animada para o peixe, seu primeiro encontro com um espécime tão grande. À medida que continuavam descendo, as paredes tornavam-se mais dramáticas. Estalactites antigas pendiam do teto como adagas de pedra, formadas quando a caverna estava acima do nível do mar há milhares de anos. Aos 35 metros, Mike viu um movimento na água azul além da parede. 3 tubarões de Recife do Caribe nadavam em círculos a cerca de 20 metros de distância. Cada tubarão tinha aproximadamente 1,80 m de comprimento, com um característico focinho achatado e coloração bronzeada. Mike sinalizou para o grupo e apontou na direção dos tubarões. Era exatamente isso que eles esperavam ver. David imediatamente começou a fotografar, com os flashes da câmera disparando repetidamente. Os flashes brilhantes pareciam chamar a atenção dos tubarões. Em vez de manter em distância, eles começaram a nadar mais perto. Em poucos minutos, mais 2 tubarões apareceram vindos das águas mais profundas, e depois mais 3. O comportamento dos tubarões era diferente das experiências anteriores de Mike. Em vez de mostrarem curiosidade antes de se afastarem, eles passaram a circular mais perto e agir com linguagem corporal mais agressiva. As nadadeiras peitorais deles estavam abaixadas, e o padrão de nado ficou mais errático. Sarah percebeu a mudança. Como bióloga marinha, ela reconheceu o comportamento territorial. Ela bateu no cilindro com sua faca de mergulho para chamar a atenção de Mike. Mike olhou para o seu computador de mergulho. Eles estavam na profundidade há 18 minutos e consumiam ar mais rápido que o planejado devido à excitação. A respiração de Emma acelerou e a pressão do cilindro caiu rapidamente. O maior tubarão, com quase 2,5 metros de comprimento, aproximou-se a menos de 5 metros. Seus movimentos já não eram mais casuais. David continuava tirando fotos, sem saber que seus flashes poderiam estar desencadeando a resposta agressiva. Mike decidiu abortar o mergulho.
Ele sinalizou para uma subida imediata. O grupo começou a subir ao longo da parede, mas os tubarões os seguiram. Aos 25 metros, o maior tubarão passou bem perto, diretamente na frente de Sarah. Ela se pressionou contra a parede de calcário, com o coração disparado. Mike pegou a câmera de David e desligou a função de flash. Sem os flashes intensos, o comportamento dos tubarões começou a se acalmar um pouco. O grupo continuou a subida, mantendo contato visual com os tubarões até atingirem 15 metros. Na parada de segurança, Mike contou 7 tubarões circulando abaixo deles na água azul. Após 3 minutos, eles emergiram em segurança. De volta ao barco, Sarah explicou que os tubarões provavelmente estavam se alimentando na área e viam as luzes de mergulho como competição ou estímulo de ameaça. O grupo havia presenciado o comportamento mais agressivo de tubarões de Recife que Mike já tinha visto em seus 8 anos como guia. Emma decidiu pular o mergulho da tarde. Incidente no Blue Hole das Bahamas. Em 14 de novembro de 2022, a doutora Amanda Foster liderou uma expedição de pesquisa de mergulho profundo no Dean's Blue Hole, nas Bahamas. Amanda tinha 41 anos e era especializada em mergulho técnico para pesquisa marinha. Ela possuía certificações em mergulho com gases mistos e já havia explorado blue holes por todo o Caribe. Sua equipe de apoio incluía James Mitchell, um oficial de segurança de mergulho de 39 anos, e Roberto Silva, um guia local de 36 anos que conhecia as características únicas do blue hole. O Dean's Blue Hole era o blue hole de água salgada mais profundo do mundo, atingindo 202 metros de profundidade no fundo do mar próximo à Ilha Long. A abertura circular media 25 metros de diâmetro na superfície antes de se expandir em uma enorme caverna subaquática. A 20 metros de profundidade, o buraco se abria em uma câmara semelhante a uma catedral, com mais de 100 metros de largura. Formações antigas de calcário criavam saliências dramáticas e passagens para nadar através delas. O local era famoso entre mergulhadores técnicos por sua profundidade e condições intocadas. Relatos de pescadores locais mencionaram atividade incomum de tubarões perto do Blue Hole. Grandes tubarões martelo foram vistos em grupos, comportamento normalmente ligado a migrações sazonais. A pesquisa de Amanda focava em ecossistemas marinhos de águas profundas e nos padrões de migração vertical de espécies pelágicas. A equipe planejou um mergulho de penetração profunda até 80 metros, utilizando gás respiratório Trimix para evitar a narcose por nitrogênio. A preparação dos equipamentos começou ao amanhecer, com atenção meticulosa à mistura dos gases e ao planejamento da descompressão. Amanda carregava 2 cilindros de 18 litros com 18% de oxigênio, 45% de hélio e 37% de nitrogênio para a parte mais profunda do mergulho. Ela também usava cilindros adicionais com diferentes misturas de gases para as paradas de descompressão. James monitorava os equipamentos de apoio na superfície e mantinha contato por rádio com o navio de pesquisa. Roberto instruiu a equipe sobre as correntes locais e o comportamento da vida marinha. Ele mencionou que tubarões martelo usam o buraco azul como estação de limpeza, onde peixes menores removem parasitas de sua pele. Esse comportamento normalmente ocorria em profundidades entre 30 e 60 metros. Às 8h30, a equipe entrou na água em condições calmas, com visibilidade superficial e limitada. Amanda ativou seu computador de mergulho e começou a descer ao longo da parede leste do buraco azul. Aos 15 metros, as paredes se abriram dramaticamente para a câmara principal. A luz do sol filtrada de cima criava efeitos de iluminação de catedral nas formações de calcário. A água permanecia cristalina, com visibilidade superior a 60 metros em todas as direções. Aos 25 metros, Amanda encontrou a primeira vida marinha. Um cardume de tubarões de Recife do Caribe, cerca de 8 indivíduos, nadava em formação solta próximo à parede. O comportamento deles parecia normal, demonstrando leve curiosidade antes de continuar em seu padrão de patrulha. James manteve posição acima de Amanda, monitorando sua taxa de descida e o consumo de gás. Aos 45 metros de profundidade, a temperatura da água caiu para 24 graus Celsius e a iluminação tornou-se mais suave. O medidor de profundidade de Amanda marcava 50 metros quando ela avistou os tubarões martelo pela primeira vez. 3 grandes tubarões martelo, cada um com mais de 12 pés de comprimento, emergiram da água azul além da parede, suas cabeças distintamente em forma de martelo balançando ritmicamente enquanto nadavam. Os tubarões não demonstraram interesse imediato nos mergulhadores, mantendo distância enquanto seguiam cursos paralelos. Amanda continuou descendo em direção à sua profundidade alvo de 80 metros. A 65 metros, seu computador de mergulho indicou o início de efeitos significativos de narcose por nitrogênio, apesar da mistura de hélio. Mergulhadores técnicos chamam essa faixa de profundidade de efeito Martini, onde cada 10 metros adicionais parecem como se tivesse bebido mais uma dose de álcool.
O raciocínio de Amanda ficou levemente prejudicado, mas seu treinamento e experiência ajudaram a manter os procedimentos corretos. Aos 72 metros de profundidade, ela encontrou algo sem precedentes. Um cardume com mais de 20 grandes tubarões-martelo ocupava a parte mais profunda visível do buraco azul. Os tubarões variavam de 3 a 4,5 metros de comprimento, com várias fêmeas enormes que pareciam estar grávidas. O comportamento deles sugeria uma congregação relacionada a atividades de acasalamento ou alimentação. Amanda nunca havia documentado uma reunião tão grande de tubarões-martelo em um ambiente de buraco azul. Ela começou a tirar fotografias e coletar amostras de água, enquanto mantinha a flutuabilidade neutra a 10 metros acima do cardume de tubarões. A maior fêmea, com quase 5 metros de comprimento, começou a demonstrar interesse pelo equipamento de Amanda. A aproximação do tubarão desencadeou reações de outros indivíduos do grupo. Em poucos minutos, 5 grandes tubarões-martelo cercaram Amanda em sua profundidade máxima. O comportamento deles continuava curioso e não agressivo, mas o tamanho e a proximidade criavam uma presença intimidadora. O suprimento de gás de Amanda indicava que ela havia alcançado o ponto planejado de retorno. Ela começou a subir, mas percebeu que seu computador de mergulho estava exibindo mensagens de erro. O sensor de profundidade havia apresentado defeito, mostrando leituras inconsistentes que tornavam os cálculos de descompressão pouco confiáveis. Sem informações precisas de profundidade, Amanda não podia calcular com segurança as paradas de descompressão necessárias. Os tubarões-martelo acompanharam sua subida, mantendo o interesse em seu equipamento e movimentos. Quando estimou estar a 50 metros de profundidade, Amanda tentou sinalizar para James pedindo ajuda. Os efeitos da narcose por nitrogênio, combinados com a falha do equipamento e a presença de vários grandes predadores, criaram uma combinação perigosa de fatores de estresse. Ela tomou a decisão crítica de abortar o mergulho de pesquisa e iniciar imediatamente os procedimentos de subida de emergência. Utilizando técnicas alternativas de medição de profundidade e uma gestão conservadora do gás, Amanda subiu lentamente enquanto o grupo de tubarões-martelo se dispersava de volta para águas mais profundas. Ela realizou paradas de descompressão prolongadas a 20, 15, 10 e 5 metros antes de emergir após 95 minutos submersa. A análise pós-mergulho revelou que o sensor de pressão do computador havia falhado devido à exposição a profundidades extremas. A congregação de tubarões-martelo representou a maior reunião já documentada em um sistema de buraco azul, mas a falha do equipamento impediu a documentação científica detalhada do encontro.